Durante os anos 2000, o estado do Ceará foi palco de uma das mais sangrentas e aterrorizantes ondas de criminalidade já registradas na região. A dupla formada por Edinaldo Evangelista da Cunha, conhecido pelo apelido de Mel, e Zaqueu Rodrigues de Souza, apelidado de Kel, espalhou terror e morte por municípios como Canindé e Maracanaú, deixando um rastro de violência que marcaria para sempre a memória da população local. Estes criminosos, responsáveis por uma série de crimes hediondos, incluindo assassinatos de policiais, assaltos brutais e latrocínios, representaram uma das mais graves ameaças à segurança pública já enfrentadas pelo Estado. Mel, nascido em 26 de abril de 1986, iniciou sua trajetória criminosa ainda muito jovem, por volta dos 17 anos de idade. Proveniente da zona rural de Canindé, município localizado a aproximadamente 113 quilômetros de Fortaleza, o criminoso construiu uma ficha criminal extensa e assustadora. Seus registros policiais documentam pelo menos 20 ocorrências, incluindo uma série de crimes graves como roubos, latrocínios, lesões corporais, homicídios, tentativas de homicídio, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e múltiplas fugas de prisões. Esta escalada criminosa demonstra claramente a total falta de respeito pela vida humana e pelas leis que regem a sociedade. O parceiro de crimes de Mel, Zaqueu Rodrigues de Souza, conhecido como Kel, tinha idade semelhante e também origem humilde. Entretanto, é fundamental deixar claro que a condição social de ambos jamais pode ser usada como justificativa ou atenuante para a série de atrocidades que cometeram. Milhares de pessoas enfrentam dificuldades econômicas e sociais sem recorrer ao crime, muito menos a assassinatos frios e calculados como os praticados por esta dupla maldita. Kel se juntou a Mel em crimes iniciais nas periferias de Canindé e Maracanaú, formando uma parceria criminosa que se tornaria sinônimo de terror e morte na região. O marco inicial da notoriedade da dupla ocorreu em dezembro de 2005, quando Mel conseguiu uma audaciosa fuga de uma delegacia em Maracanaú. Acompanhado por Kel e outro criminoso, Francisco Moraes da Silva, conhecido como Chico da Nadir, Mel demonstrou total desrespeito pelas instituições de segurança pública, transformando sua fuga em um símbolo da impunidade que buscava estabelecer. Esta fuga não foi apenas um crime contra a ordem pública, mas um ato de desafio direto ao Estado de Direito e à sociedade como um todo. Após este episódio, os crimes da dupla se intensificaram de forma alarmante. Um dos fatores que contribuiu para o aumento da violência foi alegadamente a morte do irmão de Mel, em um confronto com a polícia, o que teria motivado uma vingança pessoal e sistemática contra as forças de segurança. Porém, é importante frisar que nada, absolutamente nada, justifica a escalada de violência que se seguiu. A sede de vingança de Mel transformou-se em uma guerra particular contra a sociedade, onde inocentes pagaram com suas vidas pelos impulsos criminosos de um assassino sem escrúpulos. A dupla estabeleceu seu território de atuação em diversas áreas, incluindo bairros como Siqueira 2, Alto Alegre e Pajuçara, em Maracanaú, além de Cacimbão do Meio, em Canindé. Nestas regiões, os moradores passaram a viver sob um clima de constante terror, com famílias inteiras modificando suas rotinas diárias por medo dos ataques imprevisíveis dos criminosos. O impacto psicológico causado na população foi devastador, com muitas pessoas evitando sair de casa durante a noite e comerciantes locais vivendo sob constante ameaça. Mel era descrito pelas autoridades policiais como um atirador extremamente habilidoso, capaz de escapar de mais de 15 cercos policiais utilizando táticas covarde e desprezíveis.
Para fugir da justiça, o criminoso recorria a métodos como se esconder em sistemas de esgoto, tingir os cabelos para alterar sua aparência ou até mesmo se vestir com roupas femininas. Estas táticas demonstram não apenas a frieza calculista do assassino, mas também sua total falta de dignidade e honra, características que jamais deveriam ser admiradas ou romantizadas por qualquer segmento da sociedade. O modus operandi da dupla incluía uma ampla gama de atividades criminosas, desde assaltos a ônibus de transporte coletivo até roubos de veículos, invasões de postos policiais e extorsões. Cada crime cometido representava não apenas uma agressão às vítimas diretas, mas um ataque à ordem social e ao direito fundamental de segurança que todo cidadão merece ter garantido. Os assaltos a ônibus, em particular, aterrorizavam trabalhadores honestos que dependiam do transporte público para suas atividades diárias, transformando trajetos rotineiros em momentos de pânico e terror. Entre os crimes mais chocantes cometidos pela dupla estavam os 13 homicídios pelos quais eram acusados, sendo Mel considerado o principal executor destas execuções covardes. As vítimas civis incluíam pessoas inocentes como um idoso aposentado, um caminhoneiro, um mecânico e um comerciante. Indivíduos que trabalhavam honestamente para sustentar suas famílias e que tiveram suas vidas ceifadas pela brutalidade sem sentido destes criminosos. Cada uma destas mortes representa uma tragédia irreparável. Famílias destruídas e sonhos interrompidos pela maldade de dois indivíduos que escolheram o caminho da violência. Um dos episódios mais revoltantes da carreira criminosa de Mel ocorreu em dezembro de 2006, quando o assassino teve a audácia de roubar uma pistola Glock 9mm de fabricação austríaca de um delegado da Polícia Federal. O ataque aconteceu após um culto evangélico em Fortaleza, demonstrando que nem mesmo os locais sagrados estavam livres da presença maléfica deste criminoso. Este ato não apenas representou um desrespeito às instituições religiosas, mas também uma afronta direta às autoridades federais, evidenciando a total falta de limites morais do assassino. Porém, o que tornou Mel e Kel verdadeiramente infames foi sua especialização em assassinar policiais, atividade que rendeu a Mel o apelido sinistro de matador de policiais. O criminoso executou friamente 3 policiais militares e um inspetor da Polícia Civil, crimes que espalharam pânico não apenas entre a população civil, mas também entre os próprios agentes de segurança pública. Estes assassinatos representaram ataques diretos ao Estado e à ordem constitucional, demonstrando o total desprezo que a dupla nutria pelas instituições democráticas. Os assassinatos de policiais cometidos por Mel ocorreram através de emboscadas covardes e confrontos diretos, táticas que demonstram a natureza premeditada e cruel de seus crimes. Cada execução de um agente da segurança pública representava não apenas a morte de um indivíduo, mas também um ataque direto ao sistema de proteção da sociedade. Estes policiais eram pais de família, filhos, irmãos, pessoas que escolheram dedicar suas vidas à proteção da população e que pagaram com a própria vida por enfrentar criminosos sem escrúpulos como Mel e Kel. A dupla também foi responsável pela invasão de um posto da Polícia Rodoviária, ato que demonstra a audácia criminosa e o total desrespeito pelas instituições públicas. Além disso, promoveram ataques sistemáticos a ônibus de transporte coletivo, submetendo passageiros inocentes a situações de terror extremo durante os assaltos. Estes crimes contra o transporte público afetavam diretamente a vida de trabalhadores honestos, estudantes e pessoas idosas que dependiam do sistema de transporte para suas necessidades básicas. O clima de insegurança criado pelos criminosos obrigou muitas pessoas a modificarem completamente suas rotinas diárias, demonstrando o impacto devastador de suas ações na vida comunitária. Dentro do próprio grupo criminoso,
A violência também era uma constante, evidenciando que nem mesmo entre os próprios comparsas existia lealdade ou respeito pela vida humana. Conflitos internos resultaram em episódios como o assassinato do irmão de Kel por um grupo rival, demonstrando que o mundo do crime no qual a dupla estava inserida era regido exclusivamente pela lei da violência e da traição. Este ambiente de constante tensão e brutalidade apenas reforça o quão nociva era a presença destes criminosos na sociedade. Francisco Moraes da Silva, conhecido como Chico da Nadir e terceiro membro principal do grupo, teve sua trajetória criminosa interrompida em 12 ou 13 de março de 2007, quando morreu em um tiroteio na cidade de Horizonte, aos 25 anos de idade. Sua morte prematura ilustra perfeitamente o destino inevitável daqueles que escolhem o caminho da criminalidade. Uma vida curta, violenta e sem qualquer contribuição positiva para a sociedade. A morte de Chico da Nadir deveria ter servido como um alerta para seus comparsas sobre as consequências fatais de uma vida dedicada ao crime. Mas, infelizmente, Mel e Kel continuaram sua escalada de violência. A caçada a Mel se estendeu por aproximadamente 450 dias, período durante o qual ele se manteve como o fugitivo mais procurado do estado do Ceará. Esta longa perseguição representou um enorme custo para os cofres públicos, recursos que poderiam ter sido investidos em educação, saúde ou outras áreas sociais, mas que foram direcionados para capturar um criminoso que havia declarado guerra contra a sociedade. Durante este período, as forças de segurança trabalharam incansavelmente, colocando suas próprias vidas em risco para proteger a população do terror imposto por este assassino. Kel foi capturado 2 semanas antes da morte de Mel, durante uma operação da Polícia Civil na zona rural de Itapiúna. Sua prisão representou um alívio parcial para a população, pois significava que pelo menos um dos membros da dupla não poderia mais causar danos diretos à sociedade. No entanto, enquanto Mel permanecesse em liberdade, o terror continuaria a assombrar as comunidades da região, mantendo famílias inteiras em estado de alerta constante. O fim da trajetória criminosa de Mel ocorreu em 28 ou 29 de março de 2007, quando o assassino foi finalmente neutralizado aos 20 anos de idade. O confronto final aconteceu no Açude do Souza, na fazenda Ipiranga, localizada próxima à residência de seu pai, na cidade de Canindé. De acordo com os relatos oficiais das autoridades policiais, Mel estava se banhando no açude quando foi localizado pelas forças de segurança. Ao retornar para a margem, encontrou-se completamente cercado pelos policiais. Mesmo diante da clara superioridade numérica das forças policiais e da impossibilidade de fuga, Mel optou por resistir violentamente, sacando sua pistola e disparando contra os agentes da lei. Esta escolha final do criminoso resume perfeitamente sua personalidade. Até os últimos momentos de vida, preferiu a violência à rendição, demonstrando total desrespeito pela própria vida e pela vida dos policiais que cumpriam seu dever. O tiroteio que se seguiu resultou em Mel sendo atingido por 3 disparos, um na perna, outro na região da coluna e abdômen e um terceiro fatal na cabeça. O criminoso morreu por volta das 19 horas, encerrando finalmente uma trajetória de morte e destruição. A família de Mel, inconformada com o desfecho, alegou que houve execução por parte dos policiais, tentando criar uma narrativa de vitimização em torno do criminoso. Esta postura é não apenas lamentável, mas também ofensiva à memória das vítimas inocentes assassinadas por Mel. O Ministério Público, cumprindo seu papel institucional, solicitou a realização de testes de parafina para verificar se o criminoso havia efetivamente disparado durante o confronto, procedimento padrão em situações desta natureza.
O corpo de Mel foi inicialmente levado ao hospital de Canindé, onde sua chegada causou um tumulto significativo devido à curiosidade mórbida de uma multidão que se aglomerou no local. Posteriormente, o cadáver foi transportado ao Instituto Médico Legal em Sobral para a realização da necrópsia obrigatória. Todo este processo evidenciou como a figura do criminoso havia adquirido uma notoriedade doentia, atraindo a atenção de pessoas que, de forma equivocada, demonstravam interesse pela trajetória de um assassino. O velório e enterro de Mel, realizados em 31 de março de 2007, atraíram aproximadamente 600 pessoas, sendo importante ressaltar que a grande maioria dos presentes estava ali movida pela curiosidade mórbida e não por qualquer sentimento de luto ou pesar. Esta situação revela um aspecto perturbador da sociedade. A tendência de algumas pessoas de romantizar ou mitificar criminosos, transformando assassinos em figuras folclóricas. É fundamental que a sociedade rejeite completamente esta postura, reconhecendo que criminosos como Mel merecem apenas o repúdio e o esquecimento. Os policiais militares envolvidos no confronto final foram o tenente-coronel Carlos Alberto Loyola Lopes, o subtenente Luciano Parente de Moraes, o cabo José Gomes de Oliveira e o soldado Luiz Sidney Cunha Araújo. Estes homens, que arriscaram suas próprias vidas para proteger a sociedade de um assassino perigoso, foram posteriormente processados devido às alegações da família do criminoso. Felizmente, a justiça reconheceu que os policiais agiram dentro da legalidade e todos foram absolvidos em abril de 2010. Esta absolvição representa não apenas o reconhecimento do trabalho correto das forças de segurança, mas também uma vitória da justiça sobre tentativas de inversão de valores. Kell, que havia sido baleado durante o confronto de 2007, permaneceu preso por um período de 5 anos. Durante sua reclusão, teve tempo suficiente para refletir sobre seus crimes e as consequências de suas ações. Após ser solto, chegou a demonstrar sinais de que poderia ter mudado, convertendo-se ao cristianismo evangélico e sendo monitorado pela justiça na cidade de Maracanaú. Esta aparente conversão religiosa poderia ter representado uma segunda chance para um indivíduo que havia causado tanto sofrimento à sociedade. Infelizmente, a suposta regeneração de Kell revelou-se superficial e temporária. O criminoso retornou às atividades ilícitas e foi preso novamente em 9 de fevereiro de 2017. Acusado de cometer furtos e assaltos na região metropolitana de Fortaleza. Esta recaída criminal demonstra que alguns indivíduos são incapazes de abandonar definitivamente o mundo do crime, representando uma ameaça constante à segurança pública. Durante sua segunda prisão, Kell ainda resistiu à ação policial, resultando em acusações adicionais de desacato e dano ao patrimônio público, evidenciando que sua natureza criminosa permanecia inalterada. O caso da dupla Mel e Kell representa um dos episódios mais sombrios e reprováveis da criminalidade cearense, servindo como um lembrete permanente dos males que a violência desenfreada pode causar à sociedade. Esta dissertação tem como objetivo analisar criticamente as ações destes criminosos, condenando veementemente seus atos e refletindo sobre as lições que devem ser extraídas desta trágica história para que episódios similares jamais voltem a se repetir. É fundamental, antes de qualquer análise, deixar absolutamente claro que não existe, em hipótese alguma, justificativa para os crimes hediondos cometidos por Mel e Kell. Qualquer tentativa de romantizar, heroicizar ou justificar suas ações representa uma ofensa grave à memória das vítimas inocentes e uma afronta aos valores civilizatórios que sustentam nossa sociedade.
Estes dois indivíduos escolheram deliberadamente o caminho da violência extrema, transformando-se em uma ameaça mortal para toda a comunidade cearense. A trajetória criminosa de Mel e Kel deve ser compreendida como um exemplo claro de como escolhas individuais equivocadas podem resultar em consequências devastadoras para toda a sociedade. Embora ambos tenham origem em famílias humildes e enfrentado dificuldades socioeconômicas, é crucial enfatizar que milhões de brasileiros vivenciam condições similares sem jamais recorrer ao crime, muito menos a assassinatos brutais. A pobreza por si só não produz criminosos. São as escolhas morais individuais que determinam se uma pessoa seguirá o caminho da honestidade ou da criminalidade. O legado de terror deixado pela dupla na região de Canindé e Maracanaú é indelével e profundamente lamentável. As comunidades locais foram obrigadas a conviver com um clima de medo constante, onde famílias inteiras modificaram suas rotinas diárias para tentar escapar da violência aleatória imposta pelos criminosos. Crianças cresceram traumatizadas, comerciantes encerraram suas atividades precocemente e trabalhadores honestos viveram sob a constante ameaça de se tornarem vítimas dos assaltos brutais promovidos pelos bandidos. Particularmente reprovável foi a especialização de Mel no assassinato de policiais, crime que representa não apenas a eliminação covarde de vidas humanas, mas também um ataque direto às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Cada policial morto pela dupla era um pai, filho, irmão ou esposo que havia dedicado sua vida à proteção da sociedade. Estes homens juraram defender a população e pagaram com suas próprias vidas por enfrentar criminosos sem escrúpulos. Seus assassinatos representam uma das mais graves formas de terrorismo urbano, pois visavam enfraquecer o próprio sistema de segurança pública. A sociedade deve repudiar categoricamente qualquer forma de mitificação ou romantização da figura de criminosos como Mel e Kel. Infelizmente, observa-se em alguns segmentos uma tendência preocupante de transformar bandidos em personagens folclóricos ou heróis populares, fenômeno absolutamente condenável que desrespeita a memória das vítimas e pode influenciar negativamente jovens vulneráveis. É essencial que educadores, líderes comunitários e formadores de opinião trabalhem ativamente para combater esta percepção distorcida, enfatizando que criminosos violentos merecem apenas repúdio e esquecimento. O impacto econômico causado pelos crimes da dupla também deve ser considerado na análise crítica do caso. Os custos diretos incluíram não apenas os recursos investidos na longa operação de caça AOS Criminosos, que se estendeu por mais de 400 dias, mas também os prejuízos sofridos por comerciantes locais, empresas de transporte e toda a economia regional. O clima de insegurança afastou investimentos, prejudicou o turismo e obrigou empresas a investir recursos adicionais em segurança privada. Estes custos econômicos, embora mensuráveis, são insignificantes comparados ao sofrimento humano causado pelos assassinatos e assaltos. A resposta das forças de segurança pública ao desafio, representado por Mel e Kel, merece reconhecimento e apoio da sociedade. Os policiais que participaram das operações de captura arriscaram suas próprias vidas para proteger a população de criminosos extremamente perigosos. O confronto final que resultou na morte de Mel foi uma consequência direta da escolha do criminoso de resistir violentamente à prisão, preferindo o tiroteio à rendição. Os policiais envolvidos agiram dentro da legalidade e foram posteriormente absolvidos pela justiça, decisão que representa o reconhecimento do trabalho correto das forças de segurança. É particularmente lamentável que a família de Mel tenha escolhido questionar a ação policial, alegando execução,
Em vez de reconhecer que o criminoso foi o único responsável pelo desfecho violento de sua própria trajetória. Esta postura representa uma inversão de valores inaceitável, onde se tenta transformar um assassino em vítima, desrespeitando completamente todas as pessoas inocentes que perderam suas vidas por causa da violência de Mel. A sociedade deve rejeitar firmemente qualquer narrativa que tente vitimizar criminosos violentos. O caso de Kel, após sua libertação, ilustra perfeitamente a dificuldade de ressocialização de criminosos que se especializaram em violência extrema. Apesar de ter tido a oportunidade de reconstruir sua vida através da conversão religiosa e do acompanhamento judicial, ele optou por retornar ao crime, sendo preso novamente em 2017. Esta recaída criminal demonstra que alguns indivíduos representam uma ameaça permanente à sociedade e que o sistema de justiça deve estar preparado para lidar com reincidentes perigosos de forma rigorosa. A análise do caso Mel e Kel revela também a importância fundamental do fortalecimento das instituições de segurança pública e justiça criminal. É essencial que o Estado mantenha sua capacidade de investigação, persecução e punição de criminosos violentos, garantindo que a impunidade não se torne um incentivo para novos crimes. Ao mesmo tempo, é crucial investir em políticas públicas de prevenção à criminalidade, especialmente programas voltados para jovens em situação de vulnerabilidade social. A educação desempenha papel fundamental na prevenção de casos similares ao de Mel e Kel. É necessário que as escolas desenvolvam programas educativos que enfatizem a importância dos valores éticos, do respeito à vida humana e das consequências devastadoras da violência. Jovens devem ser orientados sobre as diferenças entre o caminho da honestidade e do trabalho digno, versus a ilusão enganosa de riqueza fácil através do crime. Esta educação moral deve ser complementada por oportunidades reais de inserção social e profissional para jovens de comunidades carentes. O sistema de justiça criminal também deve ser constantemente aperfeiçoado para garantir que criminosos violentos sejam efetivamente punidos e mantidos afastados da sociedade pelo tempo necessário. Casos como o de Mel e Kel demonstram que alguns indivíduos representam uma ameaça tão grave que sua reintegração social pode ser extremamente difícil ou até mesmo impossível. O sistema prisional deve equilibrar objetivos de punição, dissuasão e, quando possível, ressocialização. A mídia e os formadores de opinião têm responsabilidade especial na abordagem de casos criminais desta magnitude. É fundamental que a cobertura jornalística enfatize sempre a condenação dos crimes e o sofrimento das vítimas, evitando qualquer forma de glamorização ou heroicização dos criminosos. A sociedade precisa de informação factual sobre criminalidade, mas esta informação deve sempre vir acompanhada de uma clara condenação moral dos atos violentos. Em conclusão, o caso da dupla Mel e Kel serve como um alerta permanente sobre os perigos da violência descontrolada e da criminalidade extrema. Suas ações causaram sofrimento imensurável às famílias das vítimas, terror nas comunidades onde atuaram e prejuízos incalculáveis à sociedade como um todo. A memória deste caso deve ser preservada não como forma de mitificar os criminosos, mas como lembrança constante da importância de combater a violência em todas as suas formas. A sociedade cearense e brasileira deve extrair lições deste episódio sombrio, fortalecendo suas instituições, investindo em educação e prevenção e mantendo sempre uma postura firme e inequívoca de condenação a qualquer forma de criminalidade violenta. Somente através do repúdio total à violência e do fortalecimento dos valores civilizatórios poderemos garantir que tragédias como a protagonizada por Mel e Kel
jamais voltem a se repetir em nossa sociedade.